Então vamos ver Samuel, capítulo de número 30, versículo de número 17, que diz assim: Davi nos atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 homens que montaram em camelos e fugiram. Amém. Pode tomar assento. Nós vamos meditar nesse texto sagrado e o personagem que protagoniza esse momento eletrizante vivido na vida da nação de Israel e que tem como personagem principal Davi. Davi é um fenômeno. Davi é uma dessas coisas que nos faz crer que Deus é capaz de nos dar a vitória. Davi é uma pessoa que teve uma história de vida fantástica, maravilhosa. O seu crescimento foi vertiginoso, foi meteórico. Ele tornou-se de simples pastor de ovelhas na sua nação, tornou-se rei sobre a sua nação. Davi é uma dessas razões pela quais nós devemos crer que o impossível pode ser feito por Deus através da nossa vida. Davi confiou em Deus e Deus o usou de forma gloriosa. Teve a história da sua vida marcada por embates que foram cruciais. O seu encontro com o gigante, mas da terça parte da sua vida, da sua existência, até do seu reinado, em lutas, em guerras, em batalhas. Davi é um personagem que se destaca na história dos heróis da fé. E Davi passa a viver nesse momento do texto que nós acabamos de ler. Davi escolheu uma cidade chamada Ziklag. Esta cidade era uma cidade do Negev, ao sul de Judá. Ela foi designada como a tribo de Simeão. E Davi escolheu esta cidade para se tornar ali o seu lugar estratégico de morada. Ali ele levou a sua família e levou a família dos seus soldados, e ali era o lugar em que eles reservavam para refúgio, para o convívio com a família, quando voltavam das guerras, quando voltavam das lutas. Davi era um vencedor. Sempre que ele saía para uma peleja, o nome do Deus de Israel ia com ele, e ele sempre vencia todas as batalhas. Isso é perfeitamente possível acontecer na minha e na sua vida. Não saia para nenhuma batalha pensando em derrota. Saia sempre para enfrentar os seus problemas pensando: eu vencerei, porque o Senhor está comigo e Ele me garantirá a vitória. Esse é o pensamento de Davi. Por isso sempre ele voltava vencedor. Mas numa dessas voltas, desses retornos, Davi é surpreendido por uma situação caótica, terrível, uma situação que abateu a sua confiança e o entristeceu muito. Ele encontra a cidade de forma desolada, ele encontra uma cidade destruída, ele encontra a cidade com vários focos de incêndio, ele encontra a cidade vazia, porque o exército inimigo havia invadido esta cidade, aproveitado a ausência de Davi e de seus soldados e a vulnerabilidade com que ficou a cidade. O exército inimigo entra e destrói tudo, arranca os despojos, a riqueza, o gado, as ovelhas que haviam ali de Davi e de seus soldados, e leva não somente essas riquezas, mas as suas famílias, as crianças, as mulheres,